Olá, está começando o Mais Saudável, sempre com muita informação para você viver mais e melhor. E para quem curte uma boa receita, a Mari, conhecidíssima guria natureba, está no programa de hoje com um preparo que vai dar muita energia. Qual a melhor pasta de amendoim? A melhor pasta de amendoim é a caseira, que a gente faz em casa, de acordo com o nosso paladar, gastando pouco e de uma forma prática. Vamos falar também sobre os efeitos do sol que nos ilumina e saber como conquistar um bronzeado bonito e saudável. Mas antes, o nosso bate-papo é sobre saúde sexual, com uma especialista no assunto, a médica ginecologista Sandra Scalco. Tudo bom? Tudo bem, Laura? Grande prazer. É um prazer sempre a gente conversar sobre esse assunto que já foi tabu, mas ainda continua sendo, às vezes, delicado, né, no tratamento. Principalmente agora, em novembro, teve o Congresso de Ginecologia. Tivemos o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que foi um sucesso. E um dos assuntos era justamente isso. E debatemos muito, as salas de saúde sexual estavam lotadas. A gente vê com muita satisfação que os ginecologistas e obstetras procuram cada vez mais informação a respeito, preocupados com suas pacientes, também para dar visibilidade a essas questões, e são tão prevalentes, é tão comum as mulheres terem ou problemas ou só dúvidas, mas também às vezes disfunções sexuais. E qual é a diferença entre a disfunção sexual e uma queixa sobre algum problema? Disfunção sexual é um problema que persiste por pelo menos mais de 6 meses e causa sofrimento a essas mulheres. Um problema, uma queixa, é uma dúvida que às vezes com uma ou duas consultas ou conversa com o próprio médico, sem necessariamente ser um especialista, muitas vezes já se resolve. E quais são as queixas, os problemas mais comuns? Então, a gente poderia dividir didaticamente como disfunções mais comuns no campo do desejo, diminuição de desejo, dificuldade de ter orgasmo, essas duas são as mais comuns, e dor na relação. Pois dor é um assunto importante, porque às vezes a paciente, a mulher, sente dor, mas não sabe identificar se aquilo é um problema pontual ou se é realmente já uma disfunção. Laura, como é que a gente pode saber? Às vezes é bem comum, 20, 30% tem algum grau de dor, frequente em todas as relações, ou às vezes eventual. A gente deve sempre descartar problemas orgânicos, por exemplo, às vezes na menopausa, o ressecamento, a atrofia que causa dor, mas não normalizar isso, não pensar que pode ser dentro de um normal e que é assim mesmo e que eu vou ficar sofrendo dor numa circunstância que é a cena sexual, que foi feita para ter exclusivamente prazer. Então, a pessoa poder se legitimar dessa queixa e procurar ajuda. E tem tratamento? Com certeza, a grande maioria das vezes, talvez 80% a 90% das pacientes que chegam a nós com disfunções ou problemas sexuais, sempre tem algum recurso, seja algumas coisas mais simples, às vezes troca de alguma medicação, introdução de alguma medicação que também possa contribuir nas suas queixas, como também terapia sexual. O fato de não conseguir orgasmo, isso é considerado um problema? Então, muitas vezes não é visto assim pelas pacientes e até pelos profissionais. A paciente dificilmente chega com essa queixa, talvez 5, 10% das que têm um problema com relação a conquistar o orgasmo numa relação, nem falam sobre isso. Elas falam de outra forma, elas vão dizer, doutora, eu não tenho desejo, eu não tenho prazer. E durante a conversa, uma anamnese sexual, tu identifica que, na verdade, o que ela está querendo te dizer é que a cada vez que ela tem relação, não chega ao orgasmo. E isso, a longo prazo, pode ter, sim, repercussão. É uma mulher que, inicialmente, aos seus 20, 30 anos, tem só isso como uma queixa, mas que pode evoluir para desejo diminuído ou até outros agravos, evitando a relação sexual. Desejo diminuído, ele acontece principalmente numa fase da vida que é a menopausa. É muito comum. É muito comum. E aí, como é que se pode administrar isso, resolver isso? Primeiro, isso que a gente está assim, dando espaço, que é dando visibilidade a isso. Tanto o médico se apropriar dessa pergunta proativamente com sua paciente, que às vezes está vinculada há muitos anos com ele, e perguntar para suas pacientes como está a vida sexual.
Tornar isso, sim, uma questão dentro de uma consulta de rotina. E segundo, a paciente também confiar no seu médico e poder dizer que quando isso não está bem, o que dá para fazer. Aí tem uma gama de tratamentos medicamentosos que a gente pode, especialmente nesse caso que tu falaste, que é uma mulher na menopausa, se ela tem condições de usar a terapia hormonal muitas vezes pode ajudar, ou algumas medicações que podem aumentar a libido. Por exemplo, o uso da testosterona, quando bem empregado nesse tipo de mulher que está na menopausa com diminuição de libido, em geral tem uma boa resposta. Agora, a gente pensar que é só isso, também não. Muitas vezes é um relacionamento que pode ter um desgaste ou um relacionamento que necessita outros pilares no sentido de não só recurso medicamentoso, e sim ampliar repertório, não ter relações sexuais sempre no mesmo formato, que acaba virando uma rotina, tornar um sexo mais criativo e até mais lento, porque as mulheres elas demoram em geral um pouco mais que os homens para ter um resultado bom, para ficar excitada e até ter orgasmo, e isso tem que ser contemplado na cena sexual. Isso é muito importante. Os homens nem sempre conseguem identificar isso, ter essa percepção que a mulher, a gente até fala, o ponto G às vezes está no ouvido, né? Todos os sentidos. Algumas pessoas são muito auditivas e isso as estimula muito, algumas visuais, sinestésicas. É muito comum que a mulher gosta muito do toque, um toque que não direcione diretamente para a genitália. E principalmente o homem tem que entender que essa mulher, ela entra numa cena sexual muitas vezes sem ter o desejo espontâneo como ele às vezes já tem. E ele também já pode ter um declínio. Por volta dos 50 anos, mais ou menos 50% dos homens já tem algum grau de disfunção erétil. Ele já não tem aquela performance. E o sexo também não precisa ser contemplado só na cena da penetração. Resulta que as preliminares bem estendidas e com muita criatividade acaba sendo compensatório para ambos. Porque às vezes acontece do homem estar excitado, querendo, né? E a mulher não. E aí, qual é a dica? Qual é a orientação para esse casal? Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia, durante um processo de setting de consultório, orientar, mas estimular de diferentes formas isso que tu citaste dos 5 sentidos. E ele entender, especialmente, que ela vai levar, em média, 15 a 20 minutos para engrenar numa boa excitação, onde o corpo realmente começa a se desinibir, a vagina lubrificar e aí sim ela começa a ficar aberta ao sexo, tendo desejo. Algumas questões, por exemplo, marcar o dia para um encontro sexual entre casais que já estão há muito tempo. Isso é válido ou diz, não, isso não vale? Isso pode mexer um pouco? Às vezes é uma das estratégias que a gente usa, que a gente chama dia D. Não necessariamente tem que ter relação naquele dia, mas que o casal se programe para sair ou fazer algum evento só os dois, enquanto casal. Muitas vezes funciona, porque na rotina e no dia a dia a gente coloca outras prioridades que não o sexo, especialmente as mulheres. E acaba que passa 1, 2 semanas, 1 mês e nada acontece. Ainda mais às vezes com filhos pequenos. É um momento muito delicado e sensível no contexto sexual para o casal retomar sua vida sexual, especialmente a que tinha antes. Então, às vezes é um formato que faz acontecer. Porque o sexo ele não vai ser mais tão espontâneo como no tempo de namoro ou na juventude. E acaba que dessa forma começa engrenando devagarinho, parecendo nossa obrigação, parece que tem que marcar hora, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Ou seja, ambos tendo uma oportunidade e se excitando e quem sabe até tendo uma relação porque propiciaram isso. Então, a ideia é fazer acontecer e só vai fazer isso porque julga importante o sexo em sua vida. Porque sexo com qualidade traz qualidade de vida. Muitas vezes o relacionamento até perdura mais e melhor porque tem um bom sexo. Bom, para quem possa estar nos ouvindo e assim, identifica que está com alguma disfunção, com algum problema na sua vida sexual, na sua qualidade, quem ela precisa procurar para buscar uma solução?
É muito importante, Laura, que não se corra atrás de soluções mágicas ou às vezes remédios que vendem uma proposta que não é verdade e que não tem nada de comprovação científica. Eu costumo dizer assim, trate bem o sexo em sua vida. Assim como a gente se preocupa, tu vende bem essa ideia de uma boa alimentação, atividade física, assim também é a saúde sexual. Então, se já conversou com o médico e não teve um bom resultado ou necessita uma terapia sexual, algo mais profundo que não está funcionando bem e está causando muita angústia, procure um médico ou um psicólogo que tenha formação na área de sexualidade. Muito obrigada, mas a gente vai continuar agora falando sobre essa área, sobre sexualidade, sobre esse assunto no quadro Espaço Saúde. Vamos ouvir o médico urologista Eduardo Gastal, do Hospital Divina Providência. A gente tem que considerar a disfunção erétil num contexto mais amplo do que simplesmente o sintoma da perda ou da ausência de ereção. A gente sabe que existem grupos de risco, especialmente homens acima de 40 anos, que vão evoluir com alguma perda na qualidade da ereção, né? E isso pode ser, digamos, o alerta para coisas um pouquinho mais amplas do que o próprio sintoma. Em especial, pacientes que têm fatores de risco para esse tipo de sintoma, como pacientes que têm o hábito do tabagismo, pacientes que não praticam exercícios. A gente costuma, na verdade, dividir os grupos entre os pacientes muito jovens, que por algum motivo têm uma experiência não muito agradável em relação à atividade sexual e perdem a ereção. E os pacientes que aí sim, são pacientes mais idosos, que entram num grupo de risco de pacientes que podem evoluir com diminuição do nível de testosterona, que é o hormônio masculino responsável pela manutenção do libido em especial, e doenças associadas como diabetes, hipertensão, cardiopatia isquêmica, todas elas são fatores de risco para o paciente não conseguir ter uma ereção adequada. Em relação à automedicação, a gente deve evitar ela pelos riscos associados, né? É importante que se procure o urologista ou o médico internista, que se possa fazer uma investigação mais ampla antes de indicar o tratamento em si, né? Então, isso a gente não tem muito como fugir dessa avaliação médica para prevenir questões que muitas vezes estão por trás disso. Pacientes obesos, diabéticos, isso passa por uma reformulação na saúde geral do homem, não apenas no tratamento do sintoma, que seria a disfunção erétil em si. É importante isso, né? A automedicação que os homens tendem a procurar. E não pensar que também a disfunção erétil, às vezes, é só dar o remédio e está resolvido, muitas vezes não basta. A causa pode ser múltipla, orgânica, sim, por um lado, mas também psicogênica, o próprio trauma de já ter tentado por muito tempo. Eles muitas vezes demoram para buscar recurso, algumas vezes nunca buscam, se fecham em relação a esse problema sexual. Agora, o que o doutor levantou, que eu acho bem interessante, é que às vezes a disfunção erétil é o primeiro sinal que a gente chama de sentinela para uma doença cardiovascular que está vindo. Infarto, derrame, síndrome metabólica, obesidade, enfim. Então, pode ser a porta de entrada, ele está vindo buscar recurso por causa disso, quando na verdade tem uma doença de base que está causando a disfunção. Muito obrigada pela participação, por todos esses esclarecimentos. Espero que volte, a casa está sempre aberta. Obrigada. Então agora nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os cuidados com a nossa pele. Se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos! A estação mais quente do ano está chegando e o Verão Sesc também. Agora, no final do mês, a partir do dia 28, começa uma programação totalmente voltada para a saúde e o lazer. É mais um ano com muitas atividades gratuitas no litoral norte, sul e na orla do Guaíba, em Porto Alegre.
A novidade é que a praia de Itapuã, em Viamão, e a praia do Hermenegildo, no sul do estado, também terão opções de bem-estar oferecidas pelo Sistema Fé Comércio RS Sesc. As casas de verão do Sesc estarão funcionando de terça a domingo, das 8h30 às 19h30, oferecendo empréstimo de materiais esportivos, recreativos, aulas de ginástica e dança, tem quadras de esportes, quick massagem e muito mais. Eu sou uma das pessoas na praia que aproveito muito as atividades oferecidas pelo Sesc. Mais informações no site que você está vendo aqui na tela. O dezembro é um mês também dedicado à prevenção do câncer de pele. A campanha, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e as medidas para evitar esse tipo de câncer. Aqui comigo no estúdio, a médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Sul, Suzana Rampe. Como vai? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E a gente vai começar falando, eu sei que na área da dermatologia ele não é muito bem visto às vezes, mas a gente vai começar falando sobre o sol, né? As coisas boas do sol. O que nós teríamos em relação à produção da vitamina D? Então, o sol é uma coisa necessária para a vida, é um antidepressivo, dá mais alegria, dá mais fertilidade e no nosso organismo estimula a produção de vitamina D. Agora, como é que a gente deve se comportar então em relação ao sol para que isso seja saudável, não trazendo os outros problemas que a gente sabe, como por exemplo o câncer de pele? No verão, a radiação ela é intensa, uma pele mais clara deve se expor menos ao sol, uma pele mais escura, que tem uma capa de melanina, pode se expor um pouco mais ao sol. Mas a pele clara tem maior risco de câncer de pele. E tem pessoas aqui no sul que já tiveram câncer de pele ou que têm um risco familiar. Então, não é recomendado que essas pessoas utilizem o sol como fonte de vitamina D. Daí tem que buscar a suplementação, então. Suplementação, exatamente. A população mundial é relativamente deficiente em vitamina D. Então, pequenas quantidades, seja por cápsulas, comprimidos, ou até por alimentação, porque existem alimentos ricos em vitamina D, salmão, a gente pode comer ovos, né, tem na manteiga. Então, uma alimentação saudável, associado à suplementação nesses pacientes, tomar 1.000, 2.000 unidades por dia, não tem problema. Autobronzeador é mais seguro, tem cremes, tem jatos, tem várias formas de produto, né? Tem aquelas também que são espuminhas. O que é o recomendado? Bom, então, desde os anos 70 já se tem a liberação do uso da dihidroxiacetona, que é a substância. Que é essa substância, então, que reage na pele e deixa ela com cor. Entretanto, o que se viu? Então, é uma substância que ela reage com a pele morta e com a pele morta ela oxida e dá essa cor assim um pouquinho alaranjada. Não tem problema nenhum. Entretanto, em contato com célula viva, tá? Ou seja, mucosa, narinas, pálpebra que é muito fininha e olhos, em 2012 se fizeram alguns estudos mostrando que ele altera DNA, ou seja, pode se tornar potencialmente cancerígeno. Então, o FDA não recomenda esses bronzeamentos com spray ou jato, né? Uma vez que tu podes inalar isso e ter o risco de câncer de pulmão. Então, por exemplo, o produto, quando ele a gente usando na pele, não tem problema. Não tem problema. Agora, o jato, que seja spray, ou aqueles bronzeamentos a jato, então teríamos que estar com o rosto coberto? Uma máscara muito bem, como é que eu digo assim, vedando a respiração, uma máscara com oxigênio. Então, na verdade, teríamos que ter esse cuidado para não aspirar esses produtos. Não pode
respirar em hipótese alguma. E isso é uma preocupação porque nós vamos ver estes efeitos, não agora que isso está popularizado, mas daqui uns anos, mais adiante. Então, bom, aquelas câmeras que são proibidas, aquelas a gente que tem luzes, realmente... Não, aquilo realmente é proibido. Existem... Porque pode causar câncer. Causa, já está bem provado que uma pessoa muito clara, com uma exposição a bronzeamento artificial por lâmpadas, elas acabam tendo um risco aumentado para melanoma. Tem estudos bem claros. Então, existem diferentes tipos de câncer. Um que é esse mais agressivo, que tem uma incidência menor, e tem outro que tem uma incidência bem maior, que hoje em dia se tem, né? Queria saber mais ou menos a diferença e como é que nós podemos identificar isso na pele da gente, os sinais. Bom, então assim, basicamente nós temos 3 principais tipos de câncer de pele relacionados com o sol. 90% são os carcinomas basicelulares, espinocelulares são os não melanomas, né? Que estes, na maior parte dos casos, trazem somente uma consequência estética, porque tu operas, fica com uma marca, uma cicatriz, mas alguns casos raros evoluem mal. Já o melanoma, ele é mais letal, por quê? Porque a gente não nota ele, não sente ele. Às vezes é uma pintinha muito pequenininha que ela mudou de cor, ou uma pintinha nova que apareceu, mas que está crescendo um pouquinho mais rápido que as outras. Então, às vezes tu pode ter uma mudança de cor que tem um tom, fica com outro, uma área cresce com uma cor, pode mudar o formato, ficar assimétrico, ficar com as bordas irregulares. Então tem o ABCDE do melanoma, então A de assimetria, B de bordas irregulares, C de cores, pode ser tons variados de castanho, ou de repente com cinza, ou aparecer uma área vermelha. D de diâmetro, então ele vai desenvolvendo, passando dos 6 milímetros de diâmetro, mas hoje a gente detecta precocemente com menos de 6 milímetros, e E de evolução, né? Então, qualquer pintinha que é igual, está parada, está idêntica, a gente fica mais tranquilo, mas um sinal que está se mexendo, mudando, mesmo que o paciente não note que cresceu para cima, às vezes é só uma mancha mesmo, que se vai desenvolve, espalhando. este pode ser o melanoma. E o melanoma, se não detectado precocemente, ele mata. Perfeito, uma excelente orientação. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, foi um grande prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada. Agora nós vamos direto para a cozinha da Mari, a famosa guria natureba. Bom dia, Mari! Bom dia, Laurinha. Bom dia, galera. A receita de hoje foi escolhida pensando em vocês, que vivem me mandando mensagem lá pro Instagram, @gurianatureba. Mari, qual a melhor pasta de amendoim? Melhor pasta de amendoim é a caseira, que a gente faz em casa, de acordo com o nosso paladar. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha pasta de amendoim, gastando pouco e de uma forma prática. Então para isso o que a gente vai precisar é de amendoim torrado e sem casca. Pode comprar ele pronto, já torrado, sem sal, ou pode comprar ele cru, torrar em casa, tirar a casquinha daquela forma caseira, atritando o amendoim entre as mãos e soprando, a casquinha sai fácil. Então a gente vai colocar no liquidificador. Se vocês tiverem um liquidificador muito fraquinho em casa, melhor usar o processador de alimentos, tá? Talvez precise ajudar um pouquinho com a espátula, puxa um pouquinho, empurra um pouquinho, dá uma mexida, mas rola, tá? E tenham calma, porque se vocês forem acelerados demais e esperarem que o liquidificador deixe pronto em 1 minuto, vai queimar o líquido. E vocês vão me mandar mensagem dizendo que queimou o liquidificador. Então, calma, vai aos poucos que vai dar certo. Eu vou fazer minha pasta de amendoim adoçada e com canela. Vou colocar meia colherinha de chá de canela em pó. E eu escolhi 2 tâmaras para poder adoçar essa receita. Mas pode botar mel, pode colocar melado, pode colocar damasco, que eu também separei aqui, uva passa branca. Minha sugestão é que não coloque uva passa preta, porque vai deixar um pouco mais amarguinho e também vai mudar a cor, vai deixar escuro demais. Então eu vou tirar a semente da tâmara. Tâmara vocês encontram no mercado público, em lojas de produtos naturais e até mesmo no supermercado. Vou cortar só para dar uma ajuda aqui no liquidificador. E vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor da tâmara. Mas é uma pitadinha mesmo, ó, é pouquinho. Então agora é só bater.
Muita gente me diz, Mari, não deu certo a minha pasta de amendoim, virou farofa, virou farinha de amendoim. Tá aqui, ó, eu bati pouquinho e realmente vira farinha. Mas tem que continuar batendo pra gordura, pro óleo do amendoim ir soltando e então virar aquela maravilhosidade, aquela pasta de amendoim que a gente adora. Olha aqui, bati mais um pouquinho, já tá numa outra etapa, já parece uma paçoquinha. Se quiser fazer paçoca caseira, a hora é agora, viu? Porque é só apertar, fica exatamente da textura e da cor de paçoquinha. Olha só como é só dar uma ajudada com uma colher, vai soltando e segue o baile, volta a bater. Se quiser ela ainda mais cremosa, dá pra bater um pouquinho mais. Ela fica mais líquida, mais fluida, é o que eu vou fazer. O amendoim, ele é da família dos feijões, por isso que dessas castanhas que a gente consome, ela é a que mais tem proteína. Ela cai muito bem com fruta, eu adoro comer ela com mamão, com banana de manhã, antes de ir pra academia. Também adoro fazer docinho de amendoim. Tem várias receitas de docinho com pasta de amendoim lá no meu Instagram, é @gurianatureba, não deixa de me seguir. É verdade, vamos economizar e fazer sempre boas escolhas para levar a vida mais leve e saudável, não é mesmo? O programa de hoje vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É fácil, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. O programa é reprisado domingos, 7 horas da manhã e segunda, 1h30 da tarde. Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30, aqui na tela da Band. Tchau e um ótimo final de semana para você.